Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos fazer algo bem diferente. Vamos gravar 3 vídeos diferentes. Eu vou gravar agora a lição de ontem, tá? Que infelizmente não deu. Estava na casa da minha irmã e a gente foi fazer algumas atividades lá e eu estudei a lição. Só que eu não publiquei o vídeo. Aí eu vou fazer o de ontem, agora. Daqui a pouco vou fazer a lição de amanhã, que é a postura de oração, que no caso não é de amanhã, é de hoje. Fiz a de ontem, vou fazer a de hoje e vou montar um outro vídeo à parte, especificamente sobre o Caleb de Carvalho, né, o responsável da imagem da lição, onde ele vai dar um parecer ali em pouco tempo. Um vídeo vai ser de mais ou menos uns 3 minutos no máximo, onde ele vai explicar sobre a imagem da lição, que ela está bem prática para o nosso conhecimento. Mas hoje, de forma especial, irmãos, a fidelidade de Daniel é a lição de domingo, dia 3 de maio. Eu falei para vocês que eu tinha uma lição de escola sabatina, ela é do ano 2001, e as grandes orações da Bíblia. Nessa lição, tem uma oração de Daniel que é chamada de oração de intercessão. E é aqui na lição de número 9, na página 101. E interessante porque, embora o tema da lição da semana, e eu falei para vocês, né? A lição em espanhol, ela traz o título Guerreiros de Oração. A nossa lição da Casa Publicadora Brasileira, no caso, em português, é Vida de Oração. Mas eu achei interessante a tradução em espanhol, ou a lição em espanhol, Guerreiros de Oração. E vamos falar aqui de 3 guerreiros de oração, né? Moisés, Daniel e Enoque. No caso, primeiro Daniel, depois vai falar sobre Enoque e em seguida de Moisés, dos quais esses dois estão aqui nessa lição, tanto Moisés quanto Daniel. Enoque não está aqui. Mas vamos entender pela comunhão de Enoque sobre esse ponto especial. Mas o que me chama a atenção é que Daniel, irmãos, ele passou por uma situação bem desconfortável. Só para se ter uma ideia, logo do cativeiro de Jerusalém, de onde Daniel morava, até a Babilônia, ele andou cerca de 1.500 quilômetros a pé. Dá para ter noção do que é isso? Motivo para reclamar, motivo para blasfemar, motivo para falar o que quer que seja que ele quisesse, para poder argumentar diante de Deus as suas dificuldades ou a, a suposta possibilidade de Deus ter abandonado. Mas Daniel não o fez. Muito pelo contrário. Diante daquela situação, Daniel, na verdade, honrou a Deus em tudo que ele fez. Eu até coloquei aqui, 750 quilômetros aproximadamente até Babilônia. Eu coloquei aqui o total de 1.500. Por quê? De acordo com as profecias de Daniel, na página 18, ele dá essa condição. O autor, inclusive aqui também é uma autora da lição, né? Já falecida em 2019, aqui chega a dizer assim, como é que se diz? Os sucessores de Josias foram homens fracos que se rebelaram contra o poder nascente de Babilônia, levando Nabucodonosor e seus exércitos a entrar em Jerusalém, saquear o templo, capturar alguns reféns da família real e levá-los consigo para uma jornada de aproximadamente 750 quilômetros até a Babilônia. Daniel foi um desses. Então, vamos dizer que se fosse 1.000 quilômetros, ainda assim é muita coisa. A lição fala de 750 quilômetros. O livro As Profecias de Daniel fala de 1.500 quilômetros. É um livro verdinho do Marvin Maxwell. É um livro muito bom da época antiga que fala sobre o período de Daniel ali. Mas de forma especial, o que eu quero tratar para vocês hoje é que Daniel, ele era 3 coisas: amado por Deus. Daniel tinha uma vida de oração que era algo crucial. E eu coloquei aqui 3 pontos de Daniel. Ele era uma pessoa sábia, ele era uma pessoa que tinha o Espírito de Deus e, além disso, ele era amado por Deus. 3 coisas: amado por Deus, ele mantinha-se uma sabedoria que Deus o qualificou, de acordo com o capítulo 1 de Daniel, verso 23, isso sobressaía. Agora, foi a fidelidade de Daniel, irmãos, continuamente em tempos de paz, que lhe garantiu vitória em tempo de crise. Eu sempre costumo dizer, quando todas as coisas estão bem, mantenha-se viva a sua vida de oração. Não espere vir uma adversidade, porque a sua oração não surtirá efeito para você. Aí você pode perguntar assim, como assim, irmão Abel? Aquela pessoa que vive em oração só na prática de para apagar fogo, quando as dificuldades vierem, ele vai querer que as coisas sejam de imediato. Mas aquele que tem uma vida de oração, ele terá paciência,
quando a resposta de Deus não vier de forma imediata. Então, Daniel tinha uma fidelidade em oração e a sua fidelidade tornou-se uma prática em momentos de adversidade. Lembre-se que logo no começo do capítulo 1 de Daniel ele sobressai entre os demais quando ele é tentado a alimentar-se iguais aos outros. A Bíblia fala que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Quando chega no capítulo 2, o próprio Nabucodonosor ele tem um sonho e ele quer com que as pessoas decifrem aquele sonho. Ninguém resolve. Daniel chega até lá e diz assim, olha, há um Deus que pode fazer saber. Diante daquele decreto de morte que o rei tinha dado, Daniel, na primeira questão, foi até seus amigos, pediu que orassem. Só que me chama a atenção que antes disso, ele vai até o rei e pede tempo. Não matem todos. Embora Daniel seja mais esclarecido na oração intercessória no capítulo 9, no capítulo 2, a sua intervenção com Deus também poupou a vida dos outros sábios, adivinhos e astrólogos. Quando eu falo assim de outros, são pessoas que também estavam em condição de ter a sua vida ceifada pelo decreto do rei, caso ninguém dissesse o significado. Naquela mesma noite, Daniel tem um sonho e Deus revela a Daniel o que o rei sonhou, porque o rei não sabia do fato que tinha sonhado. Daniel não só soube o que ele sonhou, mas trouxe a interpretação. E quando ele vai até quando ele vai até Nabucodonosor e explica, ele fica estupendo, assim, admirado. Daniel, de fato, faz com que aquilo venha a valer. Mais adiante, no capítulo 6, e vamos entrar isso na lição de segunda-feira, Daniel, então, recebe um decreto de morte novamente. Todos aqueles que não orarem durante 30 dias a o Deus, que era, no caso, Dario, já é um período bem distante. Nesse momento, Daniel estava com 80 anos, mas ele manteve-se de pé na sua vida de oração. Então, assim, se eu e você orarmos em tempo de paz, suplicando a Deus força e resistência, vamos ter paz em nosso coração. E quando a adversidade vier, Deus concederá forças para que eu e você possamos suportar. Que eu e você tenhamos a fidelidade de Daniel, como diz o hino, né? Faze como Daniel. Serve ao excelso Deus, o excelso Rei dos céus. Faze como Daniel. Vamos orar? Pai Celestial, nos ajuda a sermos como Daniel, Senhor. Viver uma vida de oração em constância diante de Tua presença. Faz-nos, Pai, vitoriosos em nossas adversidades e perdoa as nossas faltas em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até daqui a pouco com a lição de segunda-feira. O tema é a postura de oração. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.